Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. E reparem bem, o Sintaf é o sindicato que representa, que une os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará. E antes de começar o bate-papo, não esqueça, curta o Fala Fisco, deixe seu comentário, compartilhe com os colegas e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E para abordar o tema, o lado oculto do home office, saúde, vigilância e limites no mundo conectado, nosso convidado é o jornalista e mestre em Direito Privado, Valdélio Muniz, que recentemente lançou o livro Tecnovigilância e Hiperconexão Laboral, múltiplas facetas do teletrabalho e impactos na saúde do teletrabalhador. Muito bem-vindo, Valdélio, uma alegria tê-lo conosco no Fala Fisco. Boa tarde, Tarcísio. Satisfação é toda minha. E também conosco, para debater tema tão relevante, o diretor adjunto administrativo e financeiro do Sintaf, o Márlio José de Santos Lima. Márlio, alegria tê-lo conosco. Boa tarde a todos, é uma alegria, é um tema extremamente interessante, né? E a princípio é um tema que veio para resolver todos os problemas, tanto do empregado como do empregador, mas a gente vê que não é bem assim. Tem que há complexidades, algumas nuances que a gente vai discutir agora com o Valdélio, que é jornalista e mestre em Direito Privado, atua como analista judiciário no TRT da 7ª Região e é professor universitário, com passagem por veículos como o Jornal o Povo, Diário do Nordeste. Ele também trabalhou em assessorias de comunicação, né, Valdélio? Sim. No rádio, é um homem de rádio também, né? Instituições públicas. O livro de estreia do Valdélio trata dos impactos da tecnovigilância e da hiperconexão. Hiperconexão é uma conexão, como diz popularmente, super mega power, né? Na saúde do trabalhador. E a obra resulta de sua pesquisa de mestrado e debate os desafios do trabalho remoto na era digital. E vamos começar. Valdélio, como é que surgiu esse tema no seu mestrado em 2022 e por que transformá-lo em livro e de forma didática? Nos fale dessa tecnovigilância e dessa hiperconectividade. Pronto. Pois bem, primeiro em relação à própria escolha do tema, né, a gente sempre parte um pouco da experiência pessoal. Eu até a pandemia, como muitos trabalhadores, não tinha vivido a experiência do teletrabalho, né, diretamente. Trabalhava em instituições e uma outra pessoa da equipe fazia teletrabalho, mas eu mesmo não tinha feito. E na pandemia, como todos nós, tivemos que, né, forçadamente vivenciar essa experiência. E confesso que naquele momento não gostei muito, não achei muito simpática. E aí, quando eu pensei... Então, algo novo, né? Algo que estava surgindo. E assim, no caso, como na época eu exercia uma função, um cargo de gestão, então assim, eu notava naquela época muito complicado fazer gestão à distância. Né? Porque você é responsável, claro, por uma equipe, o que cada um está fazendo, você é distante deles. Então assim, foi realmente uma experiência um tanto quanto a gente faz a gente refletir. Será que é vantajosa para quem? É mais para a instituição? É de fato vantajosa para o trabalhador? E foi isso que eu quis levar essas indagações para a pesquisa, para verificar, né, de fato como isso tem sido tratado pelos estudiosos, quem já fez, né, pesquisas também no Brasil e em outros países, e verificar os impactos então que essa experiência tem causado, né, para os teletrabalhadores. Hoje, já não vivendo mais, graças a Deus, no contexto da pandemia, mas ainda vivenciando o teletrabalho, já tenho uma visão diferente para a função que estou exercendo atualmente. Ela não chega a ser realmente naquele mesmo nível de estresse. Mas aí talvez a gente percebe que o problema não fosse propriamente em relação ao teletrabalho, mas a gestão no teletrabalho, né? Como eu não estou na gestão, então eu acho hoje mais tranquilo. Tecnovigilância e hiperconexão de teletrabalho. Explica para a gente de forma didática. Pronto. E ainda a segunda pergunta que você tinha feito anteriormente, né? Por que colocar esse trabalho, né, em livro? Exatamente porque, assim, a minha concepção é que o que a gente, né, se dedica, estuda, lê, você conclui um trabalho e simplesmente ficar guardado ali na biblioteca da faculdade, deixa de ser um desperdício, né? Porque conhecimento é para ser partilhado. Eu acho que a gente que vem do jornalismo tem muito essa preocupação de levar a informação para a sociedade. Então, a partir do momento que
tanto eu, assim, modéstia à parte, como a banca que examinou o trabalho, o orientador, tinha lá o doutor João Luiz Nogueira, que é juiz federal, o doutor Gerson Marques, subprocurador-geral do trabalho, e o doutor Afonso Rocha, foi meu orientador, é procurador do trabalho, avaliaram realmente positivamente, gostaram muito, e eles mesmo recomendaram na defesa, na dissertação, que fosse publicado, coloca em livro, né? Para compartilhar. Então, de fato, foi muito... até me causou uma surpresa, porque depois do lançamento do livro, eu tive a oportunidade de convites para debater esse tema em cidades aqui do Ceará, Juazeiro, Quixadá, Sobral. Já fui, inclusive, agora, né, no início do mês de junho, para o Rio de Janeiro, discutir o assunto com os estudantes da pós-graduação em Direito, lá da Faculdade Nacional de Direito, no Rio. Então, assim, é como a gente percebe que o tema é atual e desperta realmente o interesse, né? Quando a gente vai falar de hiperconexão, primeiro, né, como você disse bem, tudo que começa com esse prefixo hiper já dá a ideia do exagero, né, de algo que realmente está fora do comum. Conexão tem a ideia de elo, né? Então, eu já tenho aí hiperconexão, um elo exagerado. Mas a quê? Aí vem o laboral, o labor, que vem o italiano, né? Lavor, que é o trabalho. Então, é exatamente pensar até que ponto nós estamos vivenciando hoje um excesso de trabalho, de dedicação ao trabalho. Nós estamos, se a gente for olhar desse ponto de vista, eu coloco um pouco disso na reflexão lá, meio que um retrocesso histórico. Por quê? E é uma contradição. Nós temos um avanço das tecnologias que nos prometeu, nessa ideia de avanço de tecnologia, que a gente trabalharia menos. Porém, a realidade não é bem essa. Por quê? Porque se antes nós tínhamos que estar no ambiente do trabalho para dizer assim, estamos trabalhando, hoje, com as tecnologias avançadas, o trabalho se tornou portátil. Para onde a gente vai, a gente leva. Então, eu não preciso mais, não trabalho só quando eu estou no ambiente da empresa. No fim de semana, na casa de praia, a gente termina tentado a estar ali, ligar o computador, ver o e-mail, concluir um relatório, e às vezes não é nem espontaneamente, às vezes é pressionado mesmo, cobrado. Então, nós terminamos trabalhando em excesso e, naturalmente, tudo que é excesso causa mal. E aí veio, então, a discussão sobre o que isso tem causado na vida pessoal, na saúde física, na saúde mental. Então, isso começa por aí a questão da hiperconexão. Como a gente tem também hoje, né, se eu fosse entrar, seria um outro tema, que é a hiperconexão digital. É interessante, há uma pesquisa recente, 2023, que apontam que o Brasil é o segundo país com que gasta mais tempo conectado, né, aos meios digitais. Perde para a África do Sul. E isso uma média de 13 horas e meia. Imagina um dia de 24 horas, você ficar 13 horas e meia conectados. Alguém já teve curiosidade? A gente vê assim, recebe mensagens às vezes no celular, no iPhone, diz lá quantas horas você esteve nas redes no dia. Aí, mas ali não vem todo, né, o dia inteiro. Se for contar, realmente contabilizar o tempo que a gente gasta. E isso também causa malefícios. Desde a visão, a própria saúde mental, ansiedade. As pessoas costumam hoje se comparar muito com aquelas postagens que vê, né? Ah, todo mundo é feliz, todo mundo é realizado, viaja, está na praia. E eu, o que estou fazendo? Só que elas não se dão conta que aquilo é um recorte, que muitas vezes a parte ruim dificilmente alguém publica, né? Uhum. Então, a gente achar que se comparar a nossa vida com aquele que está ali exposto na rede é um erro muito grave, mas tem pessoas que sofrem com isso. A gente está falando desse livro aqui, ó. O livro do Valdélio. Tecnovigilância e hiperconexão laboral, múltiplas facetas do teletrabalho e impacto na saúde do teletrabalhador. Márlio, dentro da Secretaria da Fazenda, como é que é administrada essa questão da tecnovigilância, da hiperconexão, o que é VPN? Veja bem, é um tema extremamente abrangente e a gente tem que fazer alguns pré-requisitos para poder a gente tocar nesse ponto. O teletrabalho ele é regulamentado pela CLT. Quanto a isso não tem problema, né? Já tem uma legislação que regulamenta isso. E essa legislação ela preconiza que você tem que ter um contrato de trabalho formal, né? E que nesse contrato de trabalho formal tenha todas as cláusulas, né? Cláusulas de horário de trabalho, cláusulas de metas, enfim, tudo que vai regir essa sua relação entre empregado e empregador, né? Só que com isso, as empresas elas querem
controlar para saber se aquelas regras que foram definidas no contrato, o trabalhador está cumprindo. E aí começa o problema, né? Porque a partir daí, como o teletrabalho ele é feito no ambiente, né, da casa do trabalhador, algumas empresas elas colocam alguns softwares, instalam alguns softwares dentro do computador na casa do funcionário para poder coletar essas informações. Isso não é uma invasão? Pois é, esse é o grande problema. Privacidade. Esses programas, eles começam, né, pegam o teclado, o que você digita no teclado, pega quais foram os softwares, os sites que você... Câmeras. Que você navegou, que você... pode ter acesso até a sua webcam e pode gravar imagens, algumas vezes até imagens que são íntimas e que você não está querendo publicar de dentro da sua casa, né? Pega o tempo que você está conectado no computador. É o princípio do hacker, né? E isso daí é 24 horas, porque não tem um botão lá onde você vai lá e desliga, olha, agora eu não estou mais trabalhando, agora você não vai gravar. Essas informações, você ligou o computador, elas começam a ser coletadas. E elas são coletadas e estão disponíveis para o empregador, que aí ele pode fazer o que ele quiser com isso. Na Cefaz não é assim. Não, na Cefaz não é assim, e é interessante a metodologia que foi utilizada pela Cefaz. Esses programas, na Cefaz, eles não são instalados no computador da casa do servidor. Ele é instalado no computador da Cefaz, dentro da Cefaz, né? Então, o que acontece? O servidor está em casa, no seu horário lá que ele escolheu trabalhar, ele se conecta nesse computador dentro da Cefaz através de uma VPN, né? Que é uma ligação privada entre a casa do servidor e a casa e a Cefaz, né? É como se fosse um fio que ligasse os dois computadores, um fio imaginário que liga os dois computadores. E a partir daí, o servidor começa a executar as suas atividades no computador da Cefaz. E a partir daí, essas atividades começam a ser monitoradas. A partir do momento em que ele se conecta no computador da Cefaz, é que as atividades que são realizadas remotamente nesse computador que está dentro da Cefaz começam a ser monitoradas. O servidor finalizou a VPN, finalizou o contato da Cefaz com o servidor. Ou seja, tudo que o servidor faz agora no computador da casa dele, a Cefaz não consegue mais enxergar. Então, você consegue garantir um período de desconexão, né? A Cefaz, ela monitora só o que é feito dentro do computador que está localizado na Cefaz, que o servidor acessa remotamente. Findou isso daí, o servidor vai fazer o que ele quiser no computador da casa dele, que não vai ser mais monitorado. Então, melhore muito a privacidade do servidor. Essa desconexão é só um privilégio da Cefaz ou... A desconexão é um tema bem abrangente. Primeiro que nós não temos no Brasil ainda uma lei específica que trata do direito à desconexão, como já tem na França, aprovado em 2016 e começou a funcionar em janeiro de 2017. Na perspectiva da saúde. Isso, porque o que é o direito à desconexão lá, por exemplo, da França? É aquela permissão para que o trabalhador, de fato, não seja obrigado a, por exemplo, abrir um e-mail ou ler uma mensagem do trabalho fora do seu horário de expediente, fim de semana, enfim, quando está de licença, e não poder ser punido por causa disso. Não deixar de receber uma promoção, não constar logo naquela lista dos cortes quando vem, porque é aquela pessoa que não está o tempo todo ligado. Então, ele não pode ser punido por não fazer isso fora do seu horário de expediente. E aí a gente fica pensando o seguinte: se na França, a gente diz assim, na cultura, né, europeia, que você pressupõe desenvolvida, houve necessidade de uma lei para disciplinar isso, para que o empregador não venha a exigir do empregado que ele esteja disponível mais do que o horário que ele é. Imagina na nossa cultura que ainda tem um ranço escravagista. Nós precisamos dessa lei, talvez até mais do que outros. Embora, obviamente, nós temos uma legislação trabalhista que prevê direito a férias, questão de intervalo intrajornada, intervalo interjornada, descanso semanal remunerado. Em tese, nós já poderíamos dizer assim, nós já temos um intervalo para descanso de diversas modalidades, mas também não são respeitados. A gente trabalha na justiça do trabalho, a gente vê diariamente nos processos as pessoas pedindo hora extra, intervalo interjornada, intrajornada.
exatamente alegando que não tem respeitado os descansos semanais. Então, ainda vivenciamos isso em pleno século XXI. Mas o que acontece em relação à desconexão? Nós temos um projeto de lei aqui no Brasil do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Esse projeto é o 4044 de 2020. Então, ou seja, já estamos em 2025 e o projeto simplesmente não avança, porque falta vontade política. Então, nós temos alguns outros países, além da França, inclusive vizinhos aqui, que já fizeram também, mas nós ainda não chegamos lá. E aí, o que nós temos em relação a isso? Quando você tem, no caso da hiperconexão, esse excesso, né, de horas de trabalho, a gente vai remeter aqui um pouco lá para o início, a primeira revolução industrial, que você tinha ali nas fábricas as pessoas trabalhando 14, 15, 16, 17 Lembra horas. um pouco, né? Agora isso aí. Então, assim, e naquela época, veja que interessante, você havia ali, naquele momento da primeira Revolução Industrial, esse excesso, inclusive com jovens, crianças, idosos, trabalhando jornadas excessivas, inclusive também finais de semana. Tivemos obras clássicas, né, da literatura, enfim, e da própria religião, como o Manifesto Comunista, em 1848, já alertava que a situação dos operários estava insustentável. Mas aí, se você for pegar um pouquinho antes, voltando lá para a Revolução Francesa, né, 1789, qual era a máxima ali da trilogia, né? Liberdade. Liberdade para quê? Para que o Estado não intervenha nas relações de trabalho. Deixa que o mercado, a história a ideologia do laissez-faire, deixa que ele caminhe com as próprias pernas. Deixa ir, deixa fazer, deixa acontecer. Estado não intervenha, não se intrometa nessas relações. E isso não deu certo, que chegou a esse ponto dessa exploração da mão de obra. Com adoecimento, com pessoas morrendo, pessoas jovens morrendo mesmo. Há notícias, alguns livros que a gente pesquisou na época, que eram notícias de jornal de pessoas bem jovens morrendo pelo excesso de trabalho. E aí a igreja também se preocupou com isso. Papa Leão XIII, e foi interessante que agora, né, o Leão XIV, na hora que ele anunciou, estava com a TV ligada, quando anunciou que ia se chamar Leão XIV, eu disse, que presságio bom, que sinal é esse? Porque se ele for seguir o último leão, que foi o 13, ele já vai demonstrar aí um cuidado também especial com os trabalhadores, porque foi o Leão XIII que fez a encíclica, lá em 1891, encíclica Rerum Novarum, coisas novas. E uma das coisas que ele apontava era essa preocupação com a situação dos trabalhadores, dizendo o Estado não pode se manter ausente dessas relações, tem que intervir. E foi aí o começo, o surgimento do direito do trabalho, que até então não tinha. Então, em sala de aula, a gente costuma falar no início, na disciplina de Direito do Trabalho, a gente conta a história do direito do trabalho e do trabalho. O trabalho vai a épocas antigas, né? Desde a caça e pesca, você passa por escravidão, servidão, para chegar. Agora, o direito do trabalho, a gente vem nascer exatamente a partir dali da Revolução Industrial, com a necessidade de disciplinar exatamente a jornada de trabalho, que não tinha limites. Valdélio, em termos, você falou agora em adoecimento psíquico, né? Doença mental, física, quais consequências você identificou nos trabalhadores? Burnout, por exemplo? Burnout. Inclusive, há dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho que diz que o Brasil também é o segundo país, perdendo para o Japão, né, em índices de burnout. Aqui nós temos situações diversas, porque começa às vezes com aquele problema gastrointestinal, queda de cabelo, queda de unha, né? E insônia. Insônia, dificuldade de dormir é uma das realmente campeãs. E você tem aí uma série de outras que vão agravando para situações de ansiedade, de depressão, e que se soma, veja só, com a questão da própria tecnovigilância. Porque aquilo que o Marlon colocou bem, né, dos limites que às vezes a gente não conhece, até onde os sistemas que eu utilizo para o meu trabalho estão invadindo ou não a minha privacidade, não há transparência. Muitas vezes as empresas não dizem, esse sistema que tu vai instalar para poder funcionar e trabalhar, conseguir trabalhar. Geralmente a justificativa é só que é para mensurar a assiduidade e a produtividade. Mas ali pode haver diversos outros softwares que chamam de bosswares, né, do inglês lá do patrão, boss. Bosswares, chama assim, com a capacidade infinita de coisas, inclusive de ligar a sua webcam sem você nem saber que foi ligada, de captar a sua tela, como ele disse bem,
quantos toques você dá por minuto, se você realmente está trabalhando, está só com o computador ligado, e o que vai ser feito com aquilo ali. Porque imagina você estar conversando com uma pessoa, manifestando interesse de se sindicalizar. Aí a empresa, opa, está querendo sindicalizar? Pois está aí, que eu vou cortar logo antes que aconteça. Olha, está querendo ser candidato, né, lançar uma chapa. Não, então, espera aí, eu vou me desfazer dele antes que faça. Porque depois que está escrito, né, estabilidade. Então, a pessoa está pensando em engravidar, a mulher conversando, ixi, lá vai vir uma licença, então vamos dispensar logo antes. Quer dizer, tem muitas informações que podem sim ser de interesse do empregador, e a gente não sabe que pode estar sendo monitorado. A história da tecnovigilância, para deixar claro que assim, quando a gente estava acostumado naquele ambiente, tem aquela frase clássica, né, sorria, você está sendo filmado, ali a gente já ficava às vezes um pouco incomodado, mas pelo menos você sabia, você era informado. E com a vigilância feita por esses dispositivos tecnológicos, você está e muitas vezes não sabe, e isso adoece, porque você fica num estado. Há pesquisas, eu menciono aqui, que foram realizadas no Reino Unido, com 2.000 trabalhadores, e mais de cerca de 60% deles disseram desconfiar que eram sim monitorados pelos seus empregadores, e nos Estados Unidos também. E eles diziam que ficavam realmente doentes, preocupados, ansiosos com isso. Então, além de tudo, é essa questão da falta de transparência. Márlio, você falou sobre a questão de cair a caneta. Quando você está no trabalho, 5 horas da tarde, desliga, assina o ponto, vai embora. Então, essa história de que a gente no teletrabalho não tem esse tempo. Outra, você já identificou algum colega que adoeceu? E terceiro, o que é que o sindicato, em relação ao teletrabalhador, tem feito? Já chamou a discussão sobre esse tema? Veja bem, quando você está em casa, né, o teletrabalho veio, né, com um apelo muito forte para o empregado, né? Que ele ia estar em casa, que ele ia estar no ambiente da casa dele, não precisaria se deslocar, ia ter mais tempo para desenvolver suas atividades sociais, para cuidar da família, enfim. Cuidar da família, esse todo é o grande esse apelo, né? apelo que veio para que o trabalhador aderisse ao teletrabalho. Mas aí a gente começou a ver que quando você está no ambiente de trabalho, deu 5 horas... Como você falou, caiu a caneta. Caiu a caneta. Aí você fica 10, 15 minutos a mais, mas você não estica muito mais do que isso. Até porque você você tem que se deslocar para casa, tem o trânsito, quanto mais tempo, mais o trânsito vai ficar pior. Então, a sua tendência é que você vá para casa e se desligue do seu ambiente de trabalho. Se você estiver em casa, a coisa não é bem assim. Você não se desliga do seu ambiente de trabalho, né? Você vai estar lá, às vezes você está no meio de um raciocínio, de um determinado problema, e você não quer perder o fio da meada, como a gente chama, né? E aí você fica, não, vou ficar mais aqui mais 1 hora. E aquele já dá 10 da noite, né? E aí vai chegar 10, vai chegar 11, vai chegar 12, de repente você só vai conseguir se desligar quando você resolver esse problema. E aí isso já pode ser tarde, né? E aí você acaba sendo penalizado com relação a isso. Tem alguma reclamação? Você já dentro do ambiente da Cefaz? Desse sentido? Não, dentro do ambiente da Cefaz, nós ainda não começamos a ter esse tipo de reclamação. Até porque, hoje, para o servidor da Cefaz, né, e aí isso foi embutido, eu não sei como foi, mas na cabeça dele o teletrabalho ainda é uma benesse, né, ainda é uma vantagem, né? Então, na cabeça do servidor, ele começa a dizer, não, se é uma vantagem para mim, se eu começar a reclamar muito, eles vão me tirar essa vantagem, eu vou perder o teletrabalho. Então, a gente ainda no sindicato ainda não começou a medir, né, a parte psicológica, os problemas psicológicos e sociais de que tais o teletrabalho. Até porque muito desses problemas, eles já acontecem no trabalho presencial, né? A tecnovigilância no trabalho presencial ela também tem. Também tem. Né? Tem. Tudo que você faz nos computadores lá da Cefaz, o pessoal da TI monitora. O pessoal da TI sabe quais são os sites que você acessou. Enfim, tanto que a nossa orientação do sindicato é que você, no ambiente de trabalho, você faça o menos possível acessos a áreas pessoais, né? Contas de banco, sites de banco, sites de pesquisa, onde você vai pesquisar coisas que são pessoais, porque tudo aquilo dali vai ficar registrado, né? Então, esse problema da tecnovigilância não é só no teletrabalho, né? Ele também acontece no trabalho presencial. O problema é
o nível. Quando esse nível passa a ser muito alto, que passa a começar a agredir o servidor, aí ele começa a ser danoso. Por enquanto, nós ainda não chegou esse tipo de reclamação no sindicato, né? Chegou algumas com relação a posicionamento de câmaras de vigilância, mas aí não é inerente ao teletrabalho, é inerente à questão de segurança da própria Cefaz, da política de segurança da própria Cefaz. Mas veja o que é interessante, é que assim, de fato, se a gente for perceber, há muito tempo, as empresas, alguns já colocavam nos seus ambientes de trabalho câmeras, por questão de segurança, proteção do trabalhador. Ok, tudo bem, mas você está no trabalho, você já vai preparado para isso, você já vai arrumado de um jeito para o trabalho, você está usando o equipamento da própria empresa. O problema é que no teletrabalho você tem aquela impressão de que eu estou dentro da minha casa, então eu posso estar uma roupa mais à vontade, com pijamas, se for o caso, não vai ligar, acha que não vai precisar, não tem uma reunião, né, virtual. Você não está só, você está também com a sua família do lado, marido, mulher, filho. Então tem mais pessoas, a história da invasão da privacidade. E na maioria das vezes você utiliza o seu equipamento pessoal para trabalhar. Então, e aí quando você pensa que mesmo utilizando o seu próprio equipamento, mas você vai acessar um sistema que foi instalado para conseguir, né, enviar dados para lá, junto com esse sistema, o que mais veio? E você não sabe. Então aí se torna um pouco mais grave por conta dessa diferença do ambiente em si. É claro que se eu vou para a empresa, já vou com outra, né, preparação, digamos assim. Mas também é importante a gente destacar uma coisa, sabe? Que o teletrabalho ele é tão abrangente de fato, porque quando a gente fala do teletrabalho no serviço público, eu também sou servidor estatutário, nós temos uma dimensão de regulamentações, assim, uma extensão, uma diversidade, porque cada órgão faz o seu regulamento para o teletrabalho. Na Cefaz é de um jeito, na Justiça do Trabalho pode ser de outro. Então, imagina a quantidade de norma, cada um vai ter que conhecer o seu. Diferente, por exemplo, em relação à CLT, ao trabalhador da iniciativa privada, que ele tem pelo menos um parâmetro básico que está lá na CLT, com falhas, com muitas lacunas, diga-se de passagem. A gente pode até falar um pouco sobre a regulamentação que foi feita para a CLT, né, para todos os trabalhadores da iniciativa privada, com muitas realmente lacunas, o que é que ele prevê e o que é que ele deixa em aberto. Mas, pelo menos, tem uma base. Por exemplo, nós não temos na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, para diversas, né, carreiras, nada, absolutamente nada sobre o teletrabalho, na Lei 8.112. Eu estou até concluindo agora um artigo, a gente está escrevendo juntos com o doutor André Dias Fernandes, que é juiz federal, que foi meu professor no mestrado, exatamente o artigo defendendo a necessidade de atualizar a Lei 8.112, que é de 1990, para estabelecer alguns parâmetros, porque justamente por não existirem parâmetros, cada órgão tem o seu regulamento e cada um faz do jeito que bem quer. Então, esse é um outro problema. Aqui, se a gente já puder começar a falar um pouco dessa história do teletrabalho, que é interessante que, embora até 2017, já algumas empresas grandes, sobretudo multinacionais, Shell, BASF, utilizavam teletrabalho. Uhum. Não tinha nada na legislação que disciplinasse. Então, tinha o quê? A experiência de executivos que viajavam para outros países e resolviam implantar nas suas empresas. Também órgãos públicos começaram a fazer isso antes, como o TCU, a CGU, o TST, fizeram regulamentações de teletrabalho em 2012, 16, 15, mas na CLT veio em 2017 com a reforma trabalhista. Incluíram lá um artigo 75B para disciplinar o que era teletrabalho. E foi interessante, naquele momento eles disseram que o teletrabalho era aquele que fosse realizado predominantemente fora do estabelecimento. Então, ou seja, se eu trabalhasse 3 dias em casa e 2 na empresa, seria teletrabalho. Se fosse o inverso, não. Porque era só o que fosse predominantemente fora do estabelecimento. Em 2022, 5 anos depois, o legislador foi e alterou esse artigo, veio a Lei 14.442, 14.442, em setembro de 2022, e disse que vai ser teletrabalho aquele realizado fora do estabelecimento, né, do empregador, predominantemente ou não. Então, eu posso fazer um dia só e 4 dias na empresa, mas vai ser teletrabalho. Que a rigor, a gente chama isso de trabalho híbrido, né? Mas, enfim, ele coloca aí como teletrabalho. Mas o legislador aqui ele já cometeu um equívoco conceitual. Veja que interessante. Ele diz lá no artigo 75B, hoje na CLT, que é teletrabalho ou trabalho remoto. Ele coloca isso como sendo sinônimos.
Mas, na verdade, não são. A OIT trabalha com 2 conceitos diferentes. Ela diz que o trabalho remoto é todo aquele realizado fora do estabelecimento. Mas o que é, então, o teletrabalho? É aquele que é realizado fora do estabelecimento com a utilização de tecnologia da informação e da comunicação, as TICs, né? As famosas TICs. Então, é possível, sim, se realizar alguns trabalhos sem necessariamente ter. Então, esse seria um trabalho remoto, mas não propriamente teletrabalho. Mas o nosso legislador entendeu como sendo sinônimos. E nós temos aí outras diferenças, trabalho de domicílio, trabalho externo, não necessariamente as pessoas confundem. E ainda mais a gente acha que o teletrabalho é a mesma coisa que o home office, que tradução literal seria o escritório em casa. Vamos lá. Teletrabalho, home office, que há uma confusão muito grande. Isso, porque eu posso fazer teletrabalho do aeroporto, da praia, de qualquer outro lugar, não necessariamente de casa. Sem ser necessariamente home. Da história do home office, né? E hoje, veja só, né, uma coisa que tem crescido muito, acho que vocês já perceberam, e principalmente em cidades também como São Paulo, Rio, mas aqui mesmo em Fortaleza já começam a ter os chamados coworking. Né? Alguns estabelecimentos que separam, alugam salas para pessoas trabalharem. Então, de repente, eu não preciso mais vir do centro, se lá no meu bairro, na Grande Messejana, na Parangaba, no Conjunto Ceará, tem 5 empregados da empresa que são de lá. Vamos alugar uma sala e esses 5 ficam trabalhando lá. É mais cômodo, é mais perto e para a empresa menos gente aqui, menos gente se locomovendo na cidade. Então eu posso ter esse espaço para um teletrabalho que não necessariamente vai ser em casa. Mas isso vai implicar outras questões complexas. E o meio ambiente de trabalho, né, que a gente está falando? A segurança, a questão do acidente, de ergonomia, luminosidade, climatização. A legislação não fala nada. Sabe o que a CLT diz sobre isso? Ela diz que quando a empresa libera um empregado para fazer o teletrabalho, ela deve dar instruções para ele dizer, né, os cuidados que ele deve ter e ele deve assinar que foi orientado. Ponto. Só isso. Não se diz nada sobre fiscalização desse ambiente. Veja que para o auditor fiscal do trabalho, Ministério do Trabalho e na empresa, ele pode chegar lá com a autoridade que tem o poder de polícia, fazer a fiscalização e aplicar multas, né, autos de infração e determinar que regularize os ambientes se não cumprirem as normas regulamentares, as NRs. Mas ele não vai fazer isso em casa porque a própria Constituição diz que o lar é inviolável. Como é que vai ser feito isso? Márlio, o teletrabalho na Cefaz aumentou a produtividade? Como é que você tem esse sentimento com esse advento dessa novidade tecnológica? Melhorou? Lembra, antigamente o fiscal tinha que ir lá na empresa e fazer o auto, aquela história toda. Agora nós temos essa tecnologia tão abundante. Melhorou a produtividade? Veja bem, na Cefaz nós temos prós e contras, certo? Eu posso dizer para você que nós tivemos várias vantagens. Pela própria portaria da criação do teletrabalho na Cefaz, pressupõe que o teletrabalho, ele tem no mínimo 20% a mais de produtividade do que o trabalho presencial, porque as metas do teletrabalho são 20% a mais do que as metas do trabalho presencial. Então, por aí a gente já tem um ganho de produtividade, né? Aquilo que é feito em casa, para o trabalhador, ele não perde mais o tempo de deslocamento, né? A forma de tecnovigilância da Cefaz, ela é uma tecnovigilância menos intrusiva, né? São só determinados períodos do dia, quando você está conectado, é que começa essa tecnovigilância. Se você não está conectado, essa vigilância não existe. Então, tem algumas atenuações, né, que eles conseguiram resolver com relação a esses problemas sociais e psicológicos. Óbvio, tem todo outro problema, porque a Cefaz também não cuida do ambiente do trabalho em casa. Ou seja, quem faz o ambiente para se poder trabalhar em casa é o próprio servidor. Então, às vezes, ele está sentado na cadeira da sala, a cadeira está torta, não tem luminosidade suficiente, enfim, às vezes está num ambiente de trabalho que não é propício. Né? A Cefaz não se preparou com relação a isso. Embora que, em alguns casos, ela fornece até o notebook para o servidor se ele não tiver um computador em casa. Ela fornece. Mas a gente ainda acha muito pouco. Poderia ter um cuidado maior com relação a isso. Né? Agora, tem também os contras.
Quais? Os contras, inclusive para a empresa, porque esses servidores eles estão fora da Cefaz. A interação no ambiente de trabalho ela é perdida. Né? Às vezes você está num trabalho em que que essa atividade exige um compartilhamento de informações, de você questionar a pessoa que está do seu lado, e aí às vezes isso não é tão fácil. Né? Alguns dizem que até a própria identidade perde, né? Perde um pouco dessa... Né? Porque você começa a se sentir dessa tão presença fora que falta, da Cefaz, né? Que você perde a identidade com a Cefaz. Então, tem correlação. Eu acho que como na Cefaz eles conseguiram explicitar todas essas regras, então fica mais fácil de você conseguir se adaptar. Né? Conhece alguém que diz, não quero voltar. Tem gente que prefere, até porque tem gente que ainda, entre aspas, tem medo da tecnologia, né? Às vezes a interação dele com o computador não é muito boa, ele não consegue ter um ambiente em casa propício para que ele trabalhe. Alguém para perguntar. Às vezes a própria família, é muito grande, então ele não tem um local sossegado para trabalhar. Então tem alguns servidores que preferem que não aderir ao teletrabalho. E nós vamos... Não, diga. Veja que interessante isso que você colocou, essa informação mais dos 20% a mais de produtividade. Lá no tribunal também, inicialmente, exigia 30%, algumas diferenças. Mas aí eu sempre fui resistente a isso. Eu não vejo fundamento nenhum para isso. Não tem. Por quê? Porque você não tem mais tempo de deslocamento. E o tempo de deslocamento se enquadrava, se incluía na carga horária, na sua jornada de trabalho. Não era parte. Você deixou de trabalhar 7 horas, você trabalhava na empresa, não continua 7 horas na empresa, em casa, por que tem que dar uma produtividade maior? Então, veja, a empresa, normalmente, ela já vai economizar no cafezinho, na água, na energia, no ar-condicionado, quantidade de salas. Tem empresas que reduziram, se ocupavam 5, passam a colocar em 2 ou 3. Estão economizando e você está gastando a sua casa, com ar-condicionado, com energia. Então, assim, ela está economizando, você está gastando, e ela ainda vai ganhar com mais produtividade, porque te deu o benefício de dar economia para ela. Não faz muito sentido isso. A jornada continua a mesma. Por que eu tenho que produzir 20% a mais ou 30% a mais? E o grande problema é que as empresas, né, elas encaram o teletrabalho como sendo um benefício para o funcionário. Mas, olha, eu vou lhe dar o teletrabalho como um benefício. É um benefício? Eu acho que não. Porque é um benefício para o servidor, mas também é um benefício para o empregador. Então, se há um benefício para os dois, se iguala. Então, não seria um benefício, seria uma adequação à realidade. Né? Seria você cortar desperdícios. Dos dois lados. Porque a modernidade, nessa velocidade, dá essa possibilidade. Então, não é um benefício. É um corte de desperdício para os dois lados. Então, eu acho que deveria ser igual ao trabalho presencial com relação a essas Você sabe metas, que as primeiras pesquisas sobre teletrabalho, na década de 70, elas aconteciam nos Estados Unidos, numa universidade, foi financiado por conta da crise do petróleo, para buscar meios de diminuir a locomoção, a utilização do transporte, seja público ou privado, por conta da crise do petróleo. Mas, de fato, se a gente for olhar do ponto de vista do benefício, eu vejo que há, por exemplo, para a inclusão da pessoa com deficiência no mercado. Para a pessoa com deficiência, que tem as barreiras de locomoção mesmo, o teletrabalho é maravilha. Para a mãe que está a criança na fase de idade, terminou a licença de maternidade, poder continuar mais próximo. Então, tanto que a nossa legislação prevê prioridade para esses dois segmentos. E nós estamos encaminhando para o fechamento da nossa conversa riquíssima, e a mensagem que fica é: busquemos enxergar o teletrabalho para além da comodidade. É preciso refletir sobre os limites da conexão constante, os riscos da vigilância excessiva e os impactos silenciosos da nossa saúde, proteger a dignidade do trabalhador, mesmo à distância, a defender direitos fundamentais. Certo, Valdélio? E isso começa com informação, consciência e ação coletiva. Valdélio, muitíssimo obrigado por sua participação, suas palavras finais. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, de discutir esse tema apaixonante, a gente se empolga muito, e sugerir para quem quiser se aprofundar, por exemplo, em relação à tecnovigilância... Aqui o livro.
Uma das obras que também são muito importantes é de uma autora americana, se chama A Era do Capitalismo de Vigilância, que é a Shoshana Zuboff. A Era do Capitalismo de Vigilância. É um livro excelente, ele tem traduzido em diversos idiomas, é fácil acesso, muito bom. E em relação à questão do teletrabalho, também até dá uma pequena sugestão rápida até para os sindicatos, sabe que quando a gente fala em hiperconexão, você sabe, Tarcísio, que tem medidas muito simples que poderiam nos ajudar a desconectar e ninguém se desperta. Me dê duas só. Por exemplo, grupos de WhatsApp. Todo mundo que tem os grupos de trabalho sabe que, pelo menos em muitos casos eu vejo, eles não têm hora para funcionar. 10 horas da noite está chegando mensagem ao trabalho. Meia-noite, fim de semana. Então, o que poderia se começar a estabelecer? Limite de horário. A partir das 19 horas não se conversa nesse grupo. Olha aí. E, mais uma, se você tirou férias, você vai ser excluído do grupo. Quando você voltar, a gente reinclui. Porque férias é para desconexão. Como é que eu me desligo todo dia vendo as coisas que estão se passando lá? Muito bom, muito bom. Medida simples, né? Mas poderia ser adotado, seja nas empresas públicas, seja nas empresas privadas. Não custa nada e ajudaria. O empregado está doente, licença médica, tira também 15 dias. Ele está precisando cuidar da saúde, vai ficar recebendo essas mensagens. Aí tem pessoas que dizem, não, mas ele pode se disciplinar, só não olhar. É difícil, você chega e vai aquela a gente é tentado, é melhor que não chegue, simplesmente. Né? Então, assim, são coisas que podem se negociar, há muito espaço para a negociação coletiva, para o papel dos sindicatos, porque, como eu disse, a legislação deixou muita brecha em relação a essa fiscalização. Em Portugal mesmo, lá, a empresa pode sim ir à casa, só que ela tem que combinar o horário com o empregado. Ela verificar as condições e ver o que é que precisa melhorar. A nossa não determina. Nossa legislação não diz a quem cabe os custos de fornecer os equipamentos de infraestrutura. Ela diz as partes é que vão negociar. Outros países disseram, não, se é para trabalho, a empresa tem que dar o computador, toda essa condição, internet, enfim. O nosso não fala. É pelo menos para ratear, ele não diz. Então fica a livre negociação. Mas a gente sabe que livre negociação e autonomia na relação de trabalho é utopia, né? Porque você tem um lado que é dependente e o outro que tem o poder. Bem rapidinho, inteligência artificial. Então, ela tem nesse contexto, as suas contribuições, de fato, sem dúvida, a gente não pode fugir, ela vai realmente estar cada vez ocupando espaço em tudo, em todos os setores. Porém, assim como agora houve a discussão, né, essa semana, inclusive, concluiu no Supremo sobre as redes sociais, também a inteligência social precisa de ser uma regulação. Nós temos 4 projetos no Congresso Nacional, um deles um deputado cearense, Eduardo Bismarck. Tivemos uma equipe de especialistas em inteligência elaborando, discutindo aqueles 4 projetos, fizeram uma proposta substitutiva, mas até agora o Congresso também não aprovou. Então precisa sim regulamentar e observar o impacto delas em diversos setores, inclusive no trabalho. Porque quando houve a lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o foco foi muito nas relações de consumo e esqueceu da questão da privacidade no ambiente de trabalho. Então, que a gente não cometa o mesmo erro agora na regulação da IA. Obrigado, Valdélio. Obrigado, Márlio. Palavras finais. É um prazer. Nosso podcast Fala Fisco. É um prazer, é um tema extremamente interessante, né? E quando a gente fala em teletrabalho, por consequência, a gente está falando em tecnologia, né? E como a regulamentação, até o Valdélio falou, a regulamentação do teletrabalho ela ainda é muito incipiente, quer dizer, ela é extremamente genérica, né? É muito importante que nos contratos, né, de trabalho que os empregados vão fazer com seus patrões, né, tenha um forte grau de bom senso e de transparência. Ou seja, todas as regras têm que estar de forma transparente nesse contrato de trabalho, né? Até para que você comece a entender os seus limites, né? Se você faz um contrato de trabalho extremamente genérico, né, e que vai ser um contrato de teletrabalho, começa a aparecer coisas aí que você não vai saber. E até para você questionar futuramente fica mais complicado. Então, é muito importante que nesses contratos se tenha um alto grau de bom senso e que seja tudo transparente e tudo formalizado dentro do contrato. Muito obrigado também a você, Márlio. Não deixem de conferir o livro do nosso querido Valdélio. E se você gostou desse episódio, curta, comente, compartilhe, ative o sininho.
Nos vemos no próximo Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. Até lá e obrigado pela sua audiência.